Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia poderoso, um dia abençoado, um dia recalcado e sacudido da presença doce e perfeita do Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma manhã sobrenatural, na presença do Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Muito feliz aqui de estar com vocês. Hoje nós vamos estar lendo Jeremias 27. Já vai abrindo aí em Jeremias 27, fazendo favor. Amém? Vocês estão animados? Espero que sim. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Shalom, 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 shalom para cada um de vocês. Hoje a live vai ser sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Shalom, Elzinha, shalom, Antônia, shalom, Selma, shalom, shalom para cada um de vocês, shalom, Jane, shalom para todos vocês, shalom, shalom, pastora Kátia, shalom, chegou bem, pastora Kátia, como que a senhora tá? Shalom, 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 Lohane, shalom, Marta, shalom, Kézia, shalom para todos vocês, amém, queridos? Shalom, Ronan. Shalom, shalom para vocês. Shalom, Verônica querida. Gente, um dia abençoado para vocês. Amém? Shabbat shalom. Hoje é sábado, dia 11 de outubro. Shabbat shalom para todos vocês. Amém? Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Gente, esses dias de ativação, tá? Do DNA que a gente está orando, você que vai participar de todas, você vai ver que sobrenatural, tá? Porque a sua mente vai começar a florescer, coisas vão começar a brotar dentro de você, aleluia, amém? Tudo aquilo que estava assim, que não estava fluindo, vai começar a fluir, principalmente aquilo que é voltado ao seu chamado, ao seu propósito, amém? Então mergulhem, né? Não sei se você está fazendo as tarefas do ciclo de... Não sei se você viu as tarefas do ciclo de número 7, mas o ciclo de número 7, a gente vai se vestir profeticamente, a gente vai cuidar do ambiente da nossa casa, porque nós somos filhas do Senhor, amém? Nós não somos escravos, nós não somos mendigos na presença, nós somos cordeiros em Cristo, amém? Então as tarefas desse ciclo é extremamente profética. A próxima tarefa do ciclo de número 8 é muito, já estou florescendo, glória a Jesus, amém? Então, a gente vai, esse ciclo agora 7, a gente vai ativar o DNA se cuidando, se posicionando, tomando cuidado com aquilo que a gente fala, tomando cuidado com todas essas coisas, amém? Vocês aceitam um cafezinho? Aleluia, glória a Deus. Gente, a oração do ciclo de número 7 é muito forte, amém? É muito forte, porque é uma oração de posicionamento, é uma oração onde você fala para Satanás, escuta bem, Satanás, eu sou isso, amém? Glória a Jesus. Então, vocês vão estar se cuidando, tá? Lembra, uma das tarefas que eu pedi para vocês, monta o look, principalmente a mulherada, monta o look de vocês, tá? Deixa tudo prontinho para você se vestir melhor. Homens também, amém? Tempo poderoso, precioso. Então, a partir de agora, do ciclo 7, 8, 9, 10, é só oração assim, de posicionamento, tá? Então, vocês vão se sentir bem. É um tempo precioso, é um tempo de você florescer, é um tempo de você se descobrir, se redescobrir, certo? Então, é um tempo poderoso. Então, nós limpamos o trilho, tiramos toda ferida de alma. Lógico, tem gente que está no processo ainda, mas o importante é você continuar posicionado. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Então você se posicione todo dia cedo, decreta a oração, certo? Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, quero te glorificar, Senhor Deus, por mais essa manhã. Quero te glorificar, Senhor Deus, por essa manhã que o Senhor nos deu mais um dia. Obrigada pelo devocional de hoje, pela oração da madrugada.
Senhor Deus, nós cremos que nós estamos numa estação de colher, até mesmo onde nós não plantamos, e florescer de uma forma inimaginável na Tua presença. Que nesses próximos dias, Pai, os compartimentos da revelação que vem do alto possa estar aberto sobre a cabeça de cada pessoa que é meu aluno do Reset, que está aqui na oração da madrugada, que participa do devocional. Nós abençoamos todos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Abra comigo em Jeremias 27, tá? Todos acharam? Jeremias 27. Glória a Deus. Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Assim me disse o Senhor: faça um jugo, ponha-o sobre o pescoço e prenda-o com cordas de couro. Depois envie mensagem ao rei de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, por meio dos embaixadores que vieram ver o rei Zedequias em Jerusalém. Diga-lhes que transmitam esta mensagem aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: com a minha grande força e meu braço poderoso fiz a terra, todas as pessoas, fiz a terra e todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu e posso entregá-lo a quem eu quiser. Agora entregarei suas nações ao meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo do seu controle, até os animais selvagens, todas as nações servirão a ele e seu filho e seu neto, até terminar o tempo deles. Então muitas nações e grandes reis conquistarão e dominarão a Babilônia. Submetam-se, portanto, ao rei da Babilônia e sirvam-no. Coloquem o pescoço debaixo do jugo da Babilônia. Eu castigarei qualquer nação que se recusar a servi-lo. Enviarei guerra, fome e doença sobre essa nação, até que a Babilônia conquiste. Não deem ouvidos aos seus falsos profetas, adivinhos, intérpretes de sonhos, médios, feiticeiros, que dizem: o rei da Babilônia não os dominará. São todos mentirosos, e suas mentiras os levarão a ser expulsos da terra. Eu os expulsarei e os enviarei para longe, e vocês morrerão. Mas a nação que se sujeitar ao rei da Babilônia poderá continuar em sua terra, cultivá-la. Eu, o Senhor, falei. Amém? Então aqui Deus está ordenando Jeremias que coloque um jugo, né? Deus aqui está ordenando a Jeremias falar às pessoas que agora elas vão, né, estar debaixo do jugo o quê? Do rei da Babilônia, tá? Que foi um rei perverso, certo? Então, Deus ordena, né, a Jeremias que coloque o jugo de madeira sobre o pescoço como um sinal profético de que todas as nações deveriam se submeter ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, olha como as coisas, aqui tem atos proféticos. Jeremias coloca o jugo de madeira no pescoço para falar profeticamente, né, para anunciar profeticamente que todas as pessoas, os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, estariam o quê? Debaixo de um jugo pesado, que é o jugo do rei da Babilônia. O Senhor afirma que ele, quem deu autoridade a Nabucodonosor, ou seja, essas pessoas estarem debaixo desse rei perverso era exatamente, né, permitido, era uma permissão do Senhor, tá? Porque era um povo que se rebelou, era um povo que, né, traiu Deus, pecou, e Deus vinha falando com eles, vinha falando: vocês se arrependem, vocês se afirmam. Então, Nabucodonosor e aqueles, né, que se rebelaram estaria agora debaixo do seu jugo, certo? E era para eles obedecerem, olha só, que era para eles se submeterem debaixo do jugo de Nabucodonosor. Então, queridos, Deus usa até mesmo o seu inimigo para cumprir o propósito que ele tem na sua vida, que ele tem na sua linhagem, que ele tem na sua casa, que ele tem, né? Então, o jugo aqui não era castigo, mas era uma correção de Deus. Por quê? O povo era perverso,
O povo não queria aceitar os processos, o povo não queria, né, escutar Jeremias. Na verdade, o povo estava se rebelando contra Jeremias, o povo queria matar Jeremias. Então, às vezes, Deus, ele pode colocar em mim, em você, um jugo temporário. Um jugo para nos ensinar, um jugo para nos fazer obedecer, um jugo para a gente poder depender dele. Você pode ver que a maioria das pessoas, quando vem para Cristo, vem na dor. Porque se não for na dor, não vem. Se tiver dinheiro, se tiver status, se tiver tudo certo, a pessoa não vem. Aí, às vezes, Deus tem que colocar um jugo temporário para essa pessoa vir para a presença dele, certo? Então, Deus, muitas das vezes, permite que um inimigo se levante na sua vida para você poder se posicionar na presença dele, ok? Então, estar com Deus e obedecer a Ele é muito leve, o jugo de Deus é muito leve, comparado ao jugo do inimigo, ao jugo de estar no mundo, amém? Então nós não podemos resistir à correção de Deus. Você vê que esse povo, Jeremias avisava, Jeremias falava, gente, vocês se alinham, vocês não entram no prumo, não, eles estão ali adorando falsos deuses, levantando estatuetas, eles estão ali fazendo o que eles queriam, e tem falso profeta, e tem, né, mistura de fogo estranho para tudo que é lado. E Jeremias aqui, né, no capítulo de ontem, a gente viu que o povo queria matar Jeremias, certo? Então, a submissão ao processo que Deus vem estabelecendo na nossa vida nos coloca na rota, nos alinha ao destino profético. Mas nós não podemos sair desse lugar. Amém? Vamos continuar aqui do 12, tá? Depois repetia a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá. Submeta-se ao jugo do rei da Babilônia e de seu povo, e vocês viverão. Porque você e seu povo morreriam. Porque escolher guerra, fome, doença, que o Senhor trará contra toda a nação que não se submeter ao rei da Babilônia? Não deem ouvidos aos falsos profetas que lhe dizem, o rei da Babilônia não os dominará, são mentirosos. Assim diz o Senhor, não enviei esses profetas. Eles contam mentiras em meu nome, por isso expulsei vocês dessa terra. Todos vocês morrerão junto com todos os profetas. Olha que forte isso aqui, né? Então agora, tá? O Jeremias vai repetir essa mesma palavra ao rei Zedequias de Judá, certo? Então Jeremias está falando, olha, tá vindo aí o império da Babilônia e vocês vão ter que se submeter para vocês não morrer. Quem resistir vai ser destruído. E aí os falsos profetas da época estavam falando, não, Nabucodonosor não vai dominar vocês, tá? E o diabo muitas vezes usa falsos profetas para desviar as pessoas do seu destino profético. Para as pessoas acharem que estão bem, que está debaixo de uma bênção, e na verdade aquela pessoa às vezes está em iniquidade, está no erro. E aí como ela acha que Deus está falando com ela por aquela pessoa, a pessoa acha que ela está tudo certo, que ela está bem na foto com Deus. Então, nós precisamos entender que Deus, ele usa profeta sim, mas antes ele fala com você e ele quer você alinhado. Se você estiver se lampusando no pecado, tá? E você vem receber uma palavra profética, que isso, que aquilo, queridos, não faz sentido. Porque Deus, ele começa a falar de promessa quando as pessoas estão posicionadas, certo? Então Jeremias também adverte contra aqui os falsos profetas que diziam, né, que esse cativeiro não ia vir sobre eles. Então Deus, ele dá oportunidade para todos, certo? Deus, ele avisa, só que às vezes o orgulho, a soberba, a altivez impede a gente de entrar nesse lugar de quê? De rendição, de submissão, amém? E gente, eu quero que vocês entendam, vistam o óleo todo dia do Espírito Santo para gerar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito fala de caráter, tá? A unção é manifestação do poder de Deus para pessoas, mas nós temos que ter o fruto do Espírito, amabilidade, benignidade, certo? Domínio próprio. Isso, queridos, nós temos que ter, tá? Nós temos que ter todos os dias. Então Deus sempre vai enviar o quê? Um aviso, um alerta. Olha, fulano, se apruma, entra no trilho, né? Vigia. Então, né? Deus, ele avisa, ele fala, olha, você está pisando na bola com Deus. Deus mandou você arrumar sua casa, né? Então nós precisamos discernir quando Deus está nos chamando para viver um alinhamento.
e entrar debaixo desse alinhamento, porque senão o preço é muito caro que nossa casa pode pagar. Por quê? Por andar em rebeldia, por andar em desobediência. E aí eu vou perguntar para você está disposto a se alinhar? Você está disposto a se alinhar em Cristo? Está disposto a viver debaixo de uma obediência imediata e uma obediência radical? Amém? Tem gente que gosta de obedecer em partes. Mas Deus nunca te chamou para obedecer em partes. Deus te chama para obedecer íntegro. Amém? Glória a Jesus. Então, a gente vê aqui também, né? Que nem todo profeta que fala da parte de Deus. Então, para de ficar buscando profecia. Para com isso, que isso aí pode estar atrasando a sua vida, escutando coisas erradas que não condiz com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Vamos continuar do 16. Então falei aos sacerdotes e ao povo e disse: assim diz o Senhor, não deem ouvidos aos profetas que afirmam que em breve serão devolvidos os objetos preciosos que foram tirados do templo e levados para a Babilônia. É tudo mentira. Não lhes deem ouvidos, submetam-se ao rei da Babilônia. Viverão porque viverão. Por que provocar a destruição dessa cidade? Se de fato eles são profetas e transmitem mensagens do Senhor, que orem ao Senhor dos exércitos e supliquem que os objetos que restam no templo do Senhor e no palácio e do rei e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Amém? Então Jeremias confronta diretamente esses profetas mentirosos, né? Dizendo: olha, então se vocês são profetas mesmo, por que vocês não oram agora, né? Para que os objetos, os utensílios que foram roubados, né, que estão na Babilônia, voltem, certo? Se vocês fossem verdadeiros profetas, vocês estariam intercedendo para que o povo não fosse destruído, para que o povo não fosse enganado, certo? Mas aqui esses falsos profetas estão trazendo ilusão. Não, vocês não vão ser destruídos. Não, vocês não precisam fazer nada, tá? Então nem todo profeta fala da parte de Deus. Às vezes, queridos, a pessoa pode até ter o dom profético, como Balaão. Balaão tinha um dom profético, mas ele estava querendo profetizar contra o povo de Deus. Queridos, o falso profeta, presta atenção, não é que ele não tenha o dom. Ele pode ter o dom, só que quem está usando é Satanás. Então, no caso de Balaão, tá? Balaão, queridos, ele era um homem genuíno no profético, só que ele era um homem corrompido no caráter. E exatamente por isso, tá? Que nós vamos falar que Balaão, certo? Ele transgrediu, certo? Ele pecou porque ele queria, né? Ele vendia a profecia, certo? Ele queria vender a profecia. E aí Deus interveio ali e falou: ele não conseguiu profetizar contra Israel, certo? Então, verdadeiros profetas seguem a verdade de Deus, certo? Verdadeiros profetas falam realmente o que Deus mandou falar, certo? Então, você precisa parar de correr atrás de profecia e entrar num tempo de oração, porque Deus quer falar com todos. E aí tem gente que fica pegando profecia daqui, profecia dali, profecia de lá. E aí o que acontece com essas pessoas? Tem uma profecia que vai para o Japão, a outra profecia que vai ficar no Brasil. E aí? Que se Deus é Deus de confusão? Então, mas no seu coração sempre ardeu ir para a Austrália. E você já tem um monte de palavra para a Austrália, certo? E aí, às vezes, você recebe uma palavra que te aponta para a direita, outra que te aponta para a esquerda, e daí? Mas a gente precisa ter a nossa identidade ativada, porque aí a gente fala: não, isso aqui não faz sentido para mim. Eu nunca passou pelo meu coração isso. Amém? Então, gente, tem pessoas que têm um destino profético, já sabe. Aí vem alguém e fala algo, a pessoa muda toda a rota por causa de uma palavra. Todas as palavras eu ponho em stand-by. Todas. Eu falo: essa aqui faz sentido. Essa aqui, tá? Presta atenção. Muita atenção aqui, tá? Ó, presta aqui atenção. Então, há momentos, né, que nós andamos em desespero porque a gente quer que Deus fale conosco. Aí você vai lá e pega a Bíblia. Deixa Deus falar comigo. Gente, isso aqui não é um livro místico ou um livro de horóscopo que você toda hora abre e para Deus falar com você. Quando Deus pode falar dessa forma, Ele pode. Quando você vem um insight do Espírito Santo e fala: abre agora uma palavra.
E aí você abre a palavra e Deus fala exatamente ali. Mas não é todos os dias que, do jeito, não é assim, gente, tá? Então, há vezes que Deus falou assim comigo, sim, mas não é dessa forma. Nós precisamos buscar Deus de todo o coração e nós precisamos aprender a discernir as palavras proféticas que realmente condizem com a nossa vida, condizem com a nossa realidade e faz sentido, né, naquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus tem feito dentro dos nossos corações, certo? Vamos agora do 19 em diante. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas à entrada do templo, do tanque de bronze chamado mar, das bases móveis e de todos os outros objetos cerimoniais. Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou aqui quando levou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, para o exílio da Babilônia, com todos os nobres de Judá e Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de todos os objetos preciosos que restaram no templo e no palácio do rei de Judá. Todos eles serão levados para a Babilônia e ali ficarão até que eu mande buscá-los, diz o Senhor. Então os trarei de volta a Jerusalém. Então Jeremias, tá? Ele declara que os utensílios do templo ainda que estavam seriam levados à Babilônia e só voltaria quando Deus determinasse. Isso simboliza que nada seria restaurado fora do templo de Deus, tá? Então Deus sempre tem o tempo certo de restauração. Deus sempre tem o tempo determinado de restauração. Então, às vezes a gente fica falando, nossa, Deus, será que não vai restaurar essa parte da minha vida? Queridos, Deus, Ele vai restaurar toda a sua vida. Mas às vezes, para Ele restaurar uma área, às vezes para Deus restaurar o seu casamento, Ele tem que restaurar suas emoções. Ele tem que te equilibrar primeiro. Porque às vezes a restauração do seu casamento está dependendo de um equilíbrio emocional. Principalmente para as mulheres. Às vezes, Deus, para restaurar o seu casamento, Ele quer começar a trazer sabedoria sobre a sua vida. Primeiro, amém? Então, muitos de nós, às vezes, quer apressar a restituição, quer apressar a restauração. Só que, às vezes, a gente não entende que Deus faz conosco processos. Quando a gente começou o reset, a gente começou em alinhamento profético, colocar as coisas em ordem. Não tem como a gente começar a viver cura com a nossa casa, a nossa vida tudo bagunçada. Aí no segundo, cura interior. Terceiro, cura interior. Passamos por 3 ciclos profundos de libertação. E só agora que nós estamos vivendo vamos viver 4 módulos de ativação de quê? De identidade. Certo? Só agora que nós vamos viver ativação da identidade. Presta muita atenção aqui no que eu estou falando. Então, a gente seguiu a metodologia, a gente seguiu uma ordem. E Deus, muitas vezes, da nossa vida, Ele está fazendo da mesma forma. Ele quer te dar, Ele quer restaurar, mas antes Ele quer fazer, às vezes, um processo dentro da sua alma. Ele quer fazer algo dentro de você e você não está permitindo, porque você já quer o pronto, o resultado lá na frente. Só que, às vezes, tudo é uma construção, primeiro de Deus, para depois nós tomarmos posse. Então, tem muita gente querendo o quê? Apressar a restituição, a restauração, e não quer se submeter aos processos, certo? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ser, submetidos a viver um processo de cada vez, tá? Para a gente poder viver a restituição que o Senhor tem para cada um de nós. Então, Deus, tá? Ele aqui, ele vai trazer os objetos, os utensílios que estão lá, mas vai ser no tempo certo. Então, existe um tempo de restituição, sim, mas primeiro existe um processo. Então, nós precisamos aprender a nos submeter. Tem gente que quer viver restituição, mas não quer passar pelo deserto. E às vezes, Deus, Ele quer, o que Ele quer? Deus, Ele quer, presta atenção. Às vezes, Deus, Ele quer que você se submeta ao deserto, se submeta a um tempo de prensa, para você poder viver essa grande restauração. Às vezes é na sua vida, na sua alma, na sua área sentimental, na sua área financeira. Mas Deus primeiro, Ele quer trabalhar dentro de nós. Porque se Ele não trabalhar dentro de nós, novamente nós vamos cometer o mesmo erro. Porque nós não vamos ter o quê? Caráter. Nós não vamos estar, forjados. Amém? Pegaram a visão? Glória a Jesus. Então amanhã nós vamos ler o 28, tá?
Ontem eu falei para vocês sobre chamado e propósito e hoje eu quero continuar aí trazendo para vocês chamado e propósito e eu vou falar hoje para vocês como que nós vamos descobrir o nosso chamado, como que nós vamos descobrir o nosso propósito. Então, chamado e propósito são duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, vamos aqui. Primeiro, o chamado é quando Deus te convida para uma missão especial. O chamado é o quê? É quando Deus te chama a cumprir um serviço aqui na Terra, uma missão, uma tarefa dentro do reino dele, tá? Então, chamado é quando Deus te convida para algo, certo? Tá? A gente vê ali Jeremias, que antes mesmo do ventre foi designado profeta das nações. Então, Deus chamou Jeremias. Qual que é o convite de Jeremias? Qual que é o chamado? Profeta das nações, certo? Então, o chamado é quando Deus desperta dentro de nós uma responsabilidade espiritual, tá? Que se conecta com o corpo de Cristo, certo? E há diversos tipos de chamado, amém? Glória a Jesus. Então, vamos aqui, exemplos de chamado, para vocês agora não errar mais. Moisés foi chamado para ser libertador, tá? Tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Jeremias foi chamado para profetizar as nações. Pedro foi chamado para ser pescador de homens. Maria foi chamada para gerar o Salvador. Então aqui a gente tem distintos chamados diferentes, certo? O chamado é o que Deus quer que você faça. O chamado é o que é a sua missão, é aquilo que Deus quer que você faça. E o propósito, tá? O propósito, tá? É o motivo pelo qual você existe. O propósito é o motivo pelo qual você existe. É o sentido da sua vida, é o que te motiva, é o que te move, tá? O propósito vai além de tarefas, ele é um motivo, é uma motivação, é a engrenagem. Qual que é o combustível? Qual que é o combustível dentro de você, a sua energia, tá? É aquilo que te mantém motivado, é aquilo que te mantém persistente, é aquilo que te mantém vivo, aceso, é aquilo que te dá a maior plenitude. Então, José teve o chamado para governar, mas o propósito dele era salvar a sua família e preservar a nação do Egito e as demais nações em volta. Esther teve o chamado de ser rainha, mas o propósito era salvar a humanidade. Por quê? Porque ali, os judeus estavam correndo o quê? Risco de vida, certo? Jesus, ele foi chamado para ser chamado Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. O chamado dele é ser Filho de Deus. Mas o propósito de Jesus foi salvar a humanidade. Amém? Glória a Jesus. Foi Esther, Esther, que eu confundi aqui, tá, gente? Esther, que trouxe o propósito de livrar o povo. E Jesus de salvar a humanidade, tá? Então, vamos aqui comigo agora. Chamado é a tarefa que Deus quer, é a tarefa que Deus te entrega. Deus te entrega uma missão, certo? O chamado pode mudar ou pode ser acrescentado, certo? Então, exemplo, você pode pregar, cantar, servir, educar, ensinar. O chamado que Deus te chamou para fazer, certo? Propósito é a razão pelo qual você existe, tá? O propósito nunca muda, ele é eterno. O propósito, sempre é restaurar vidas, manifestar o amor, revelar Cristo Jesus. Todo o propósito de todo mundo aqui no reino de Deus é muito parecido. Então, o propósito é aquilo que te mantém na presença de Deus, aquilo que te mantém no caminho, amém? Então, o chamado, queridos, é o canal e o propósito é o rio que você vai fluir nele. Então, o chamado é o canal e o propósito é o rio que você vai fluir nele. Então, Deus pode mudar a nossa função, mas Ele nunca vai mudar o nosso propósito. Então, às vezes, hoje você está aí, ministerialmente, só como intercessor, mas amanhã Deus, às vezes, quer te ver pregando, Deus quer te posicionar de uma outra forma, certo? Então, a gente precisa entender, certo, o propósito, para a gente poder, viver com essa motivação. É tão ruim viver sem motivação. Então, quando nós estamos vivendo o propósito, dá alegria, dá plenitude, dá motivação, certo? Então, exemplo, você pode ser um pastor, uma pastora, um profeta, uma profetisa, um intercessor, uma intercessora, um mentor, uma mentora, certo? Mas o seu propósito é restaurar destinos, é ativar pessoas, é manifestar o reino de Deus. Então, às vezes você tem um chamado
né, diferente do seu colega, mas às vezes com um propósito igual, certo? Chamado é o que você faz, certo? Propósito é o quem você se torna quando o faz. Vamos lá de novo? Chamado é o que você faz e o propósito é quem você se torna quando o faz, certo? É o que você se torna quando você cumpre o seu propósito. Eu me torno uma mulher de Deus, eu me torno uma avivalista, certo? Então nós precisamos entender o nosso propósito, certo? Uma vez que nós nos posicionamos no nosso chamado, tá? Agora, eu falei isso aqui com vocês e eu trouxe um resumo hoje, mas eu quero trazer aqui agora para você. O nosso chamado e o nosso propósito está muito atrelado com aquilo que nós gostamos de fazer, certo? Com aquilo que nós temos, vamos dizer, uma certa... Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que está no seu caráter, na sua personalidade, está muito envolvido com aquilo que Deus quer fazer através de você, certo? Então, presta muita atenção. Deus, muitas vezes, coloca em você uma habilidade, você gosta muito de aconselhar pessoas, você gosta muito de acolher pessoas, e ali Deus tem para você um propósito de você cuidar de vidas, de despertar vidas. E aí Deus pode cumprir esse chamado na sua vida, te chamando para ser um mentor, te chamando para ser um pastor, te chamando para ser um líder, tá? Então, tudo aquilo que nós gostamos muito de fazer está atrelado, tá? Com aquilo que Deus quer fazer através de nós. E às vezes a gente fala assim, mas o que Deus me chamou para fazer? O que você gosta de fazer? Tá? O que você gosta de fazer? Então, por exemplo, às vezes você gosta de ensinar, você gosta de se comunicar, você gosta de resolver problemas, certo? Então, você gosta de organizar, liderar pessoas, tá? Então, nós precisamos começar a olhar para dentro de nós e falar no que eu sou bom, o que eu gosto de fazer. Está totalmente atrelado, tá? Então, o primeiro passo para você descobrir o chamado, se você quiser anotar aí, tá? Chamado é o convite de Deus, aquilo que Ele te chama para ser, como Ele chamou Moisés para ser libertador, Jeremias para ser profeta de nações, Esther para ser rainha. Então, antes de querer descobrir o que fazer ou o que você nasceu para fazer, descubra quem você é em Deus, tá? Então, por isso que nós estamos nessa temporada de ativação de identidade. Então, não tem como eu descobrir o meu propósito sem primeiro eu entender quem eu sou em Deus. Então, se você não tem clareza de quem você é em Deus, vai ser difícil você descobrir o seu chamado e o seu propósito. Então, a minha primeira dica para você é: busque em oração, em jejum, em palavra, né? E pergunte para Deus: Deus, para o que o Senhor me chamou? Para o que o Senhor me criou, certo? Então, você precisa antes ativar a sua identidade para você chegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, para o que o Senhor me criou? Para o que o Senhor me designou a essa terra? Amém? Glória a Jesus. Então, primeiro passo aqui, busque intimidade com Deus e pergunte para Ele, tá? Pergunte para Ele: Senhor, para o que o Senhor me chamou? Tá? O Espírito Santo ele vai trazer essa resposta para você. Segundo passo, observe o que te move. Não só o que você gosta de fazer, mas o que move. Então, por exemplo, às vezes a gente gosta muito, tá, de conversar com as pessoas, certo? Mas às vezes não é isso que te move. Há uma diferença entre aquilo que te agrada e aquilo que queima no seu coração, tá? Então, olha, não é gostoso? Às vezes você sabe muito de uma área, você gosta de ensinar aquela pessoa. Aquilo te agrada, te ensinar aquela pessoa aquela área que você sabe. Mas quando você está falando de Jesus, aquilo queima no seu coração. É diferente, tá? Então, aí você consegue ver a diferença, né? Você gosta sim de ensinar, mas você gosta mesmo de falar de Jesus, porque aquilo, né? Então, chamado não é só paixão, né? Chamado também é compaixão, certo? Então, o chamado é aquilo que nos faz apaixonar por essa vida, querer fazer mais, nos mover mais, certo? Pegaram a visão, não? Tá, então o segundo passo é: observe o que te move, observe o que é a engrenagem, o que te deixa pleno, feliz. Terceiro, como eu disse para vocês ontem, reconheça quais são seus dons, seus talentos e as suas habilidades naturais.
Reconheça aquilo que você já faz de melhor. Reconheça o que você tem facilidade de se comunicar, você tem facilidade de ensinar, você tem facilidade de aconselhar, você tem facilidade de organizar as coisas, você tem facilidade de interceder, de liderar, de servir, tá? Então, esses sinais que você tem, esses dons de serviço, ou dons espirituais, ou talentos, ou habilidades, eles estão já gritando e apontando o propósito, tá? Então, nós precisamos nos conhecer. E agora é a melhor fase de você que é meu aluno do Reset se conhecer, porque agora nós tiramos todo o bloqueio da mente, nós tiramos, através do nome de Jesus, toda ferida de alma, tudo aquilo que era uma névoa na sua cabeça, nós quebramos, tá? Né? Nas libertações, nos mapeamentos. Então agora você precisa se descobrir, precisa entender o que eu gosto de fazer, o que me move, o que é a engrenagem do meu coração, amém? Então vamos lá. Primeiro, busque intimidade com Deus e pergunte para Ele qual é o seu chamado. Segundo, observe o que move você, qual que é a engrenagem que deixa o seu coração super aquecido. Terceiro, reconheça seus dons, seus talentos, suas habilidades. Comece a escrever no que eu sou bom, tá? Quarto, ouça testemunho das pessoas ao seu redor. É muito bom escutar testemunhos de pessoas que se converteram, se descobriram em Deus, porque ali a gente vai se identificando. A gente vai se conhecendo também. E muitas vezes Deus fala conosco através de um testemunho, tá? Então, muitos foram chamados antes mesmo de nós. E às vezes a gente olha ali um testemunho, certo? Aí a gente fala, uau, parece muito comigo. Será que Deus tá me chamando para isso? Certo? Então, ouça os testemunhos. Ouça os processos das pessoas, tá? Então, quarto, ouça os testemunhos. Escute os processos, escute os testemunhos das pessoas que estão ao seu redor. 5, e esse aqui é poderoso, esteja disposto a servir, mesmo que ninguém te veja. O servir vai revelar o seu chamado. Tem gente que quer descobrir o chamado para começar a servir. E às vezes você está ali, principalmente no corpo de Cristo, e você começa a fazer algo e você fala, meu Deus, como eu gosto disso aqui, tá? Então, comece a servir, tá? Comece a fazer no reino de Deus. E aí você vai começar a se descobrir. Tá? Tem muita gente que quer ser usada, muita gente, mas quer o quê? Já quer ser usada dentro do chamado. Não, gente, nós vamos descobrir o nosso chamado fazendo. Nós vamos descobrir para o que Deus nos chamou fazendo, tá? Então, aonde eu posso servir, apóstolo? Aonde há necessidade. Sirva as pessoas, né? Sirva as pessoas que estão à sua volta, que estão à igreja, tá? Queridos, o maior no reino de Deus é aquele que serve. Quem? O maior no reino de Deus é quem serve. Se vocês pegarem essa chave, vocês vão crescer demais, porque o servir é a moeda de honra no reino de Deus. O servir, tá? Então Deus promove quem serve com o coração limpo. Deus promove e Deus vai mostrar para você quem você é servindo, porque quando você está servindo, Deus vê o seu coração, amém? Então, quer descobrir para o que você foi criado? Começa a servir. Tem gente que o chamado é ser hospitaleiro. Tem gente que o chamado dessa pessoa é ser hospitaleira. Essa pessoa não recebe, ela vai receber alguém na casa, ela prepara o quarto. Eu tenho o dom da hospitalidade, eu preparo o quarto, eu arrumo a cama, eu perfumo o quarto, deixo arrumadinho, né? Compro algo que a minha visita queira comer. Então isso é o dom de hospitalidade. Isso fala muito como eu recebo as pessoas também. Como eu quero receber as pessoas. Então a gente começa às vezes a descobrir o nosso chamado dentro da nossa casa. Às vezes você sendo hospitaleiro. Gente, tem pessoas que não servem um café quando alguém chega na tua casa. Então a hospitalidade é uma das coisas, principalmente para você que é do reino de Deus, que você precisa exercitar. Amém? Então preste muita atenção, tá? Então 5, esteja disposto a servir. Porque servindo você vai descobrir. 6, enfrente os testes do seu chamado. Todo chamado vai ser passado na prova de fogo. E aí você começa a servir, tá? Aí Deus testa a sua fidelidade. Deus testa você, Deus testa o seu caráter para poder te liberar mais autoridade. Então não desanime quando tiver
parecendo que está difícil, quando as pessoas começarem a se levantar contra você. Porque às vezes Deus está testando você e te passando no fogo para te liberar mais autoridade, tá? Então, sexto, enfrente os testes do chamado. Vamos supor, você quer descobrir qual que é o seu chamado. Aí você pediu para a pastora te dar uma oportunidade e você começou a servir na igreja. Daqui a pouco começou a levantar uma rebelião contra você. Mas aí, né, a vontade sua era parar de servir ali, porque um fulano falou mal de você. Você fala, não, eu tô aqui por causa do Senhor, não tô aqui por causa do fulano, do Zezinho. Mas às vezes a pessoa que, não aguento isso aqui não. Queridos, o reino de Deus, tá? Certo? A casa do Senhor é um hospital. Uma igreja é um hospital, é cheio de gente doente, é cheio de gente que está precisando de cura. Então, nós precisamos ter essa consciência espiritual. O sexto, gente, que eu falei para vocês é enfrente os testes do seu chamado. Então, para mim, descobrir o meu chamado, tá? Primeiro, eu comecei a ter um tempo de muita oração, de muito jejum. Passado 2 anos do meu posicionamento, eu comecei uma célula. O apóstolo é prova aqui. Quantas vezes eu quis parar, amor? Muitas vezes. Por que eu quis parar, amor? Fala, motivos pelo qual eu quis parar. Motivos. Traição, decepção. Sim. Às vezes você preparava as coisas, as pessoas não tinham o comprometimento. As pessoas não valorizavam, às vezes eu preparava as coisas, certo? E aí eu falava, Deus, tá demais, né? E aí, muitas vezes eu quis parar, mas aquilo me movia. E muitas vezes a gente servindo, a gente fazendo, mesmo a gente sendo motivado, a gente vai ser decepcionado, a gente vai ser traído, a gente vai ser apunhalado, mas a minha maior motivação é Jesus, é o reino dele, amém? Então eu quis no começo, né, porque o meu primeiro ano de ministério eu estava entendendo o meu chamado ainda, eu estava entendendo para o que Deus me criou, e muitas vezes o apóstolo é prova, eu falei, amor, acho que eu não vou mais continuar, mas depois o Espírito Santo vinha, reacendia a chama, e aí na jornada, queridos, no seu chamado, você vai encontrar pessoas ingratas, você vai encontrar pessoas caluniadoras, você vai encontrar gente de tudo que é jeito, mas você não pode parar, tá? Então, o sexto é em frente os testes do chamado. O sétimo, tá? O sétimo aqui, presta atenção. O sétimo, não se precipite, certo? Deixa Deus trazer convicção para você, porque senão você vai ficar pulando de galho em galho. Então, o sétimo é não se precipite. Então, por isso que eu falo, a gente só sabe o nosso chamado servindo. E servindo, você fala, não, isso aqui é para mim. Eu amo isso aqui queima o meu coração, tá? Então, o Espírito Santo, ele vai confirmar, ele vai te dar direção, ele vai dar sinais claros espirituais que você foi chamado para ser profeta, para ser pastor, para ser apóstolo, para ser levita, para ser um empreendedor, para ser um médico, enfim, Deus pode nos usar em todas as esferas da sociedade. Só que aí, às vezes, você admira demais um profeta e fala, não, meu chamado é profeta, porque você acha bonito. E aí você quer ser um profeta. E Deus, na verdade, te chamou para uma outra coisa, tá? Você pode até ser profeta lá na frente, Deus pode te levantar, mas às vezes o que Ele quer fazer é aqui primeiro. Tem que esse vir primeiro. É que você o quê? Primeiro você tem que ser filho. Às vezes primeiro você tem que ser um intercessor. Primeiro, Deus quer te fazer profeta, mas primeiro Ele quer te fazer um pastor, Ele quer que você cuide de almas, tá? Então, queridos, não se precipite, não se precipite. Olha, o problema dessa geração é a pressa de casar, é a pressa de começar um ministério. E aí eu vou falar uma coisa pra você. Eu comecei um ministério com 2 anos de posicionamento de verdade em Cristo, mas eu era cristã, crente desde 7 anos de idade, me batizei com 12, fui batizado com o Espírito Santo com 21. Com 25 anos me posicionei em Deus. Eu comecei um ministério muito rápido, eu falo 2 anos buscando Deus muito rápido, só que eu tinha uma entrega e uma busca radical. Eu fiquei 2 anos jejuando, 2 anos orando, lendo a Bíblia, eu tinha estrutura e eu tinha caráter. Não se começa ministério sem caráter. Porque se você começar um ministério sem caráter, você não dá conta de tocar ele. Porque o seu coração, primeiro, você tem que ter caráter, tem que ter fruto do Espírito, porque senão a qualquer afronta, qualquer coisa que as pessoas façam, você desiste, você joga a toalha. Então não se precipite,
tá? Então, você quer descobrir o seu chamado? A chave é, primeiro, servir. Você tem que começar a servir para ver se realmente aquilo ali aquece o seu coração, aquilo ali queima o seu coração. Então, quando eu comecei a servir as pessoas nesse meu ministério, né, eu fazia tudo sozinha. No começo, eu comecei a convidar as pessoas para ir na minha célula. Só que eu que orava, eu pregava, né? Eu só não louvava, mas eu fazia tudo, as palavras proféticas, eu fazia, né, amor? Eu fazia tudo. E depois que eu comecei a levantar as pessoas, para elas começarem a me ajudar ali, certo? Então vamos lá, vamos recapitular aqui, certo? Comigo. Chamado. Primeiro, busque intimidade com Deus e pergunte para Deus qual é o seu chamado. Por quê? Porque quando você pergunta para Deus qual é o seu chamado, Ele vê que você tem interesse em saber. Então o Espírito Santo ele vai te ajudar a te direcionar, tá? Para o lugar que Deus te chamou. Segundo, observe o que te move, observe o que queima no seu coração. Não é o que te agrada, é o que queima. É o que te fala assim, nossa, eu quando eu tô falando de Jesus, eu quando eu tô ensinando isso aqui, olha, eu fico cheia, eu fico completo, amém? 3, reconheça os seus dons, seus talentos, suas habilidades naturais, seja elas qual forem, porque isso provavelmente está atrelado àquilo que Deus chamou. Ouça os testemunhos das pessoas que estão à sua volta, né? Pessoas que entenderam o seu chamado, pessoas que no YouTube, busque testemunhos, tá? De conversões, de pessoas que entenderam para o que elas foram criadas. 5, esteja disposto a servir, porque servindo nós descobrimos. Então, quando eu comecei a servir essas pessoas no meu ministério, eu comecei a ver quão profética eu era. O primeiro ministério ativado em mim não foi nem o pastoral, foi o profético. Depois do profético, Deus ativou o pastoral em mim. Depois Deus ativou em mim a unção de libertação, certo? Então o chamado ele começa, tá? Ser ativado quando a gente começa a servir, porque a gente começa a entender o que a gente gosta. Enfrente os testes do chamado. Número 6. No servir, você vai ser passado no fogo diversas vezes, tá? E 7, não se precipite. Ou seja, às vezes você fala, o meu chamado é isso, eu vou abrir uma célula. E às vezes Deus não te chamou para abrir célula, Deus não te chamou para cuidar daquelas pessoas ali naquele momento, tá? Mas isso aí vai ajudar no reino de Deus. Mas se Deus não tiver nesse projeto, não vinga. E eu falo isso com toda a propriedade do mundo para você, tá? Glória a Jesus. Então vem aqui comigo agora, tá? Venha aqui comigo agora. Deixa eu ver se vai dar tempo de falar. Deixa eu ver. Do propósito. Acho que vai dar tempo, sim. Tá. Então, a gente precisa, né, entender o propósito e ativar o propósito. Então, você saber o seu propósito, entender ele, o meu propósito é salvar vidas através de Cristo Jesus, o meu propósito é alcançar pessoas, o meu propósito é manifestar libertação. Entender é uma coisa, ativar o propósito é outra, totalmente diferente. Porque tem muita gente que sabe qual é o seu propósito, mas não entrou dentro dele, não está vivendo ele. Então, quando nós descobrimos o que Deus quer de nós, nós entendemos, tá? Aí a nossa visão se abre, aí a gente, né, entende, nossa, eu fui criada, por exemplo, Esther, chamada a ser rainha, mas criada para salvar os judeus, certo? Jesus, né? Jesus, filho de Deus, mas criado para salvar a humanidade, tá? Então, nós temos a revelação do propósito, não significa ter ele ativado. Então, eu consegui ter revelação do meu propósito, maravilhoso, aleluia. Mas o nosso propósito, ele só vai ser ativado através de uma palavra, obediência. Então, eu não sei se vocês viram no documentário, eu falo no documentário, eu não sei como Deus faz isso comigo, mas se tem um mérito e eu uso esse mérito e eu me movo nele, é a obediência. Eu obedeci Deus e por isso ele tem alcançado tantas pessoas através da minha vida. E é debaixo desse lugar que eu ando. Então a obediência é o que ativa o seu propósito. Porque quando você obedece os comandos de Deus, você vai começar a manifestar o seu propósito. Então vem aqui comigo agora para você entender. Por exemplo, Jonas. Jonas entendeu o chamado dele. Ele tinha que ir lá
anunciar a Nínive, ele tinha que pregar para Nínive. Mas ele só ativou o propósito dele quando ele obedeceu. Então ele tinha revelação do propósito dele, que ele precisava pregar para Nínive, só que num princípio ele não obedeceu. Então ele tinha revelação do propósito, mas ele não tinha ativado o propósito dele, tá? Por exemplo, Abraão entendeu o propósito que ele seria pai de nações, mas ele só ativou o propósito quando ele saiu da sua terra, da sua parentela, para a terra que Deus estava mostrando para ele. Então, você ter a revelação é uma coisa, você entrar dentro do propósito é outra, porque precisa de ativação e para isso vai precisar de obediência. Maria entendeu que seria a mãe do Salvador, mas só ativou isso quando, disse que assim seja, faça em mim, certo? Ela entendeu e logo ela aceitou o quê? O propósito de gerar o Filho de Deus, tá? Então, nós precisamos, entender, o entendimento do chamado nosso vai despertar o propósito. Então, por isso que nós precisamos entender para o que nós fomos chamados. Então, Deus pode colocar vários chamados dentro de nós, mas a gente precisa entender o principal. Mas aí é a obediência que ativa. É a perseverança que vai sustentar o quê, queridos? O seu propósito. É a intimidade com Deus que vai multiplicar esse propósito na terra. Então, se você puder escrever uma palavra, escreva: a obediência é aquilo que ativa o meu propósito todos os dias. É aquilo que multiplica o meu propósito. E a perseverança é o que sustenta. Amém? Então, vem cá, olha, você pode entender que você foi chamado para curar pessoas emocionalmente, cura interior, tá? Você pode entender que você foi chamado para libertar pessoas, para anunciar o evangelho. Então, isso é o quê? Um chamado. Mas mas só quando você começa a ministrar cura interior, a ministrar libertação, a aconselhar, só quando você começa a ação é que de fato você ativa o seu propósito, porque aí o seu propósito ele está relacionado às vidas. Então você só saber do propósito não ativa ele. Você precisa obedecer e impor as mãos e fazer aquilo que Deus está te mandando, tá? Então somente quando nós nos posicionamos é que nós ativamos o nosso propósito, certo? Então, qual que é o sinal de que nós estamos vivendo o nosso propósito? Quais são os sinais dentro de nós que o propósito dentro de nós está sendo ativado? Nós sentimos paz nos desafios. Então a gente está, como eu disse para vocês, lá em 2016, quando eu comecei me posicionar em Deus, depois de 2 anos eu comecei o meu ministério, eu tinha desafios, só que o Espírito Santo estava no meio deles e eu tinha muita paz que tudo seria resolvido quando eu tinha algum obstáculo. Então, primeiro, você tem paz, mesmo que tem desafio, você carrega uma paz, certo? Então, se você está fazendo algo para o Senhor e você está sem paz, pergunte realmente se você está executando o que Deus chamou para fazer. Segundo, se pessoas têm sido transformadas ao seu redor, você está vivendo o seu propósito. Queridos, propósito muda a vida das pessoas. Chamado, você entende quem você é, mas é somente vivendo o propósito. Então, segundo, o propósito transforma a vida das pessoas. Então, por exemplo, alguém chega para você e fala assim: fulano, sabe aquele dia que você orou para mim? Menino, depois que você orou para mim, fui curada. Fulano, sabe aquele dia que eu vim aqui na sua casa tomar um cafezinho? Aquele dia que eu vim aqui, você não sabia, mas aquele dia Deus te usou de uma forma. Eu saí daqui já sabendo o que eu precisava fazer, eu não quis te falar aquele dia. Você fala: meu Deus, mas o que eu falei? Não, aquilo que você falou pra mim, você trouxe algo e eu sabia que era Deus falando comigo. Você contou um testemunho de uma irmã e era Deus falando comigo. Depois daquele dia eu me resolvi lá com meu marido. Então, queridos, o seu propósito ele transforma as pessoas. Então, se pessoas têm sido transformadas, isso significa que provavelmente, quase uma certeza, que você está vivendo e manifestando o seu propósito, tá? Então, primeiro, você sente paz no meio dos desafios. Segundo, pessoas têm sido transformadas ao seu redor. Terceiro, e aqui vocês vão se identificar. Olha só, você chega num lugar, a pessoa vem e abre o coração dela para você, nem te conhece. Olha, e ela começa a falar.
Você tá num lugar assim, de repente a pessoa começa a abrir com você coisas. Você fala, meu Deus, isso é tão sério, o que essa pessoa tá abrindo comigo? Pessoas começam, tá? As pessoas começam a se abrir naturalmente com você. As pessoas, elas começam a expor o coração delas para você. Por quê? Por causa do seu chamado, você manifesta a unção para trazer cura, restauração, direção. E essa pessoa, o espírito dessa pessoa sabe, tá? Que você carrega esse bálsamo de Gileade. Então, não é à toa que as pessoas do nada vêm e se abrem com você e falam algo para você, porque o espírito delas reconhece que você carrega o que elas precisam. Então, coloque aí. Terceiro, o coração das pessoas se abre naturalmente, tá? Quarta, as portas de Deus começam a se abrir, certo? Então, o que as portas de Deus começam a se abrir? Uma pessoa vai falando para outra. Olha, eu tô na célula do fulano, vamos lá, Deus me curou. Nananana. E as pessoas vão falando olha, eu posso trazer uma amiga aqui para você orar também? Fulano, deixa eu te falar, eu tenho um filho lá em casa, você podia ir lá orar? Então, as portas começam a se abrir. Fulano, nossa, aquela oração que você fez para mim foi tão poderosa. Será que você podia ir lá na casa da minha sogra? Eu trago ela aqui. As portas de Deus começam a se abrir. Então, Deus, ele começa a facilitar através do quê? De abertura de portas para te conectar a lugares, trazer você a pessoas, certo? Amém? Quinto, você começa a dar frutos, tá? Você começa a dar frutos espirituais e você começa a adquirir maturidade. Podem falar o que for de você. Só que se você é uma pessoa que tem fruto, o fruto fala a qualidade da árvore. Então, queridos, podem falar o que for de mim aí na internet, mas eu tô todo dia na madrugada. Eu sei o tanto de gente que já foi curada, restaurada, liberta através da minha vida em Cristo Jesus. E eu sei dos frutos que eu dou, eu sei o caráter que eu tenho, eu sei quem eu sou na presença de Deus. Então, pode falar o que for de mim, pode falar o que for. Muita gente vai falar, não, mas eu fui curada, eu fui liberta. Às vezes, o meu fruto me defende e fala, olha, não é assim não. Então, os frutos espirituais começam a brotar e a maturidade espiritual começa a fluir dentro de você. Então, quinto, você percebe os frutos espirituais e a sua maturidade espiritual acontecendo. Amém? Então, queridos, o propósito, ele se manifesta dessa forma. Então, você se torna um bálsamo de Gileade. Você é uma pessoa, você é resposta. Você é resposta da geração, você é resposta aonde você vai. Certo? Exatamente, quer dizer, contra fruto não tem argumento. Gente, pode falar o que for de você. Se o resultado da sua vida é fruto do Espírito, uma vida alinhada, se o resultado da sua vida é pessoas sendo transformadas, deixe falar o que quiser falar. O tempo mostra, o fruto revela que qualidade de árvore você é, que qualidade de pessoa você é. Então, não se preocupem. E outra, sempre vai ter alguém se levantando contra o seu propósito, sempre vai ter alguém se levantando contra o seu chamado, né? Agora, a gente vai voltar aqui um pouquinho para Jonas. Jonas, ele teve revelação do propósito dele, que era pregar para o povo de Nínive, certo? Mas ele não quis obedecer. E viram o que aconteceu com Jonas? Jonas vai para o alto mar, entra num navio, e por ele não estar na rota certa do destino profético dele, quase vem uma desgraça muito grande para o navio. Então, queridos, nós precisamos estar na rota certa do nosso propósito, entendendo o nosso chamado. E a palavra para você viver propósito, ela é uma só, que é a que gente, se o propósito é uma casa, o alicerce dele é a obediência. Se você não tiver uma obediência radical ao Senhor, você não flui no propósito. E quanto mais obediente você é, quanto mais radical, mais imediato na obediência, maior é a multiplicação do seu propósito. E propósito só se multiplica. Eu comecei pregando para 7 pessoas numa área. Hoje eu prego
todos os dias para mais de 20, 25 mil só aqui no Instagram, fora em outros canais que essa mesma live colocada lá no YouTube, né? Então, eu ao vivo pregando para 7 pessoas. Hoje numa conferência eu prego para mais de 2.000 pessoas ao vivo. Então, eu quero que você entenda que Deus multiplica o propósito, mas primeiro Ele faz você gerar frutos, trazer maturidade espiritual, amém? Glória a Jesus. Então, vocês entenderam o que eu estou tentando dizer para vocês? Aleluia, glória a Deus, amém? Gente, prestem atenção aqui, tá? Lembra esses dias que eu falei para vocês que Deus me deu um estudo sobre a casa da gente, refletir a nossa alma, né? Eu falei assim para vocês, eu falei, gente, a nossa cozinha reflete as emoções na questão de família, tal. Na nossa próxima imersão, eu vou trazer esse estudo para vocês, você que é do Reset, tá? Reset 27. Eu vou trazer esse estudo para vocês, amém? Agora eu tô vendo se eu dou aula na quinta ou dou aula no sábado para vocês, porque o nosso ciclo, no que vem, tá, gente? O nosso ciclo, ele muda, presta atenção, o nosso ciclo muda domingo ao pôr do sol. Só que eu sei que para muita gente é melhor no sábado, tá? E para outros, é independente. Então eu quero saber se vocês querem. Só que aí no sábado vai ficar muito um dia antes do ciclo, certo? Então, ou a gente faz na quinta, ou a gente faz no sábado. Aí a quinta seria às 19 horas e no sábado seria às 2 horas da tarde. Só que é igual, sábado eu acho que é muito em cima, certo? Sábado eu acho que é muito em cima. Então eu vou pedir para a Nani fazer uma votação lá no grupo de vocês, lá no Telegram. E aí vocês vão escolher, tá? Aqueles que ganharem, certo? Certo? Então, eu vou trazer esse estudo para vocês, trazendo o significado profético do que a nossa casa representa, tá? Certo? Mas apóstolo, eu não tenho casa, mas você mora em algum lugar, então é o seu quarto, ele representa muito você, certo? Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, amém? Então eu vou colocar lá, vou fazer uma enquete, vocês respondam, quem ganhar a gente vai fazer. Certo? Glória a Jesus. Mas tem que votar hoje, tá? Uma noite eu já encerro a votação. Amém? Glória a Jesus. Gente, o caldinho de osso é só no ciclo 8. Agora não. Agora é o ciclo do rejuvenescimento que eu passei pra vocês lá, tá? Beijo. Beijo, 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 beijo. Amo vocês. Um dia abençoado, poderoso, profético. Um final de semana poderoso. Beijo, beijo, beijo.